Boa noite. Então, serei um espírito evoluído, não é? E como saber? Vamos ver, temos aqui a Catarina. Já. Vamos ver quem mais. Então, para saber, para termos uma ideia se seremos um espírito evoluído ou não, talvez precisemos de perceber quais são as características, não é? Porque um espírito mais evoluído há de ter determinadas características e um menos evoluído terá outras, ou terá as mesmas, mas com menos desenvolvimento. Pronto. E então, na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, que eu já explico mais à frente, o que é, vem explicado a escala espírita. E o que é que será a escala espírita? Porque isto, pelo nome, às vezes nós podemos ficar um bocado baralhados, não é? Será que é uma escala tipo uma hierarquia, como nas empresas, nomeadamente as mais antigas? Não, não é? Então, e será que é uma escala de conversão, de polegadas para centímetros? Se calhar também não, não é? E, obviamente, também não vamos pôr os espíritos a tirar as medidas e a pesarem-se. Esta aqui eu tenho que confessar. Eu fiz estes desenhos com inteligência artificial. Ficou engraçado, não foi? Mas temos que começar a aproveitar as inteligências artificiais para mostrar aquilo que a gente imagina na nossa cabeça. Então, não é nada disso. Obviamente. Então, o que é que será a escala espírita? De uma forma muito simples, é uma maneira de nós compreendermos melhor, porque nós temos ainda conceitos de arrumar as coisas em caixinhas diferentes, não é? E então, de forma a que nós tenhamos maior capacidade de entender as várias escalas, Mas para entendermos como deve ser, eu vou ter que recuar muito e vou ter que explicar a história de outra maneira para nós começarmos a criar aqui uma outra visão sobre o tema. Não somos só nós que estamos em evolução. Os planetas também estão em evolução. Por exemplo, o nosso planeta não está numa evolução espiritual, obviamente, como nós, mas está numa evolução e neste momento é considerado um planeta de provas e expiações. Pronto. Ou seja, por outras palavras, ainda estamos muito no início, na escola primária. Então, quem anda nesta escola são os espíritos que estão matriculados nos anos que aqui estão representados e nós estamos todos misturados para irmos aprendendo uns com os outros. Então quer dizer o quê? Que quando nós passarmos da 4ª classe para o 1º ano do ciclo, se a escola ainda é só a escola primária, nós teremos que ir para outro planeta, certo? Para outra escola. Mas como o próprio planeta está em evolução, ele estará a passar por um processo que não há de ser de um dia para o outro, há de demorar muito tempo, mas está a passar de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Ora, aqueles de nós que conseguirem acompanhar essa evolução continuam aqui no mesmo planeta. Aqueles de nós que não conseguirem acompanhar terão, é mesmo raciocínio, só que ao contrário, terão que ir para um planeta que esteja para uma escola mais atrás. E nós podemos ter alguma dificuldade em perceber como é que será a nossa evolução espiritual, mas pelo menos a nível físico, pura e simplesmente material, e só aqui no nosso planeta, nós podemos ter dificuldade em imaginar, porque lá está, porque é imaginar o futuro, mas pelo menos o passado nós temos evidências da arqueologia e tudo mais, então nós já conseguimos perceber as fases pelo que o nosso planeta passou, e demora muito tempo. Então, no início, quando o planeta se criou depois do Big Bang, isto, enfim, era vulcões e inabitável, pronto. Mas, passado uns milhões de anos, isto vai ser muito resumido, esta parte, começaram a aparecer as primeiras células unicelulares e depois pluricelulares e tudo mais, e isto vai muito lentamente, até que depois, passado mais uns milhões de anos, já cá andavam os dinossauros,
e também já alguns mamíferos, só que nesta altura os mamíferos não eram a minoria, e depois mais uns milhões de anos, e até relativamente ao tempo que o nosso planeta existe, nós chegámos cá já mesmo há muito pouco tempo, ok? Mas mesmo assim, também já dá para perceber que quando derivámos dos primatas, também passou muito tempo em que nós fomos evoluindo e, claro, obviamente que não parámos, não é? Estamos agora aqui como Homo sapiens sapiens, mas isto terá tendência para continuar a evoluir. Mas são coisas que demoram mesmo muito tempo. Isto do ponto de vista só materialista. Então, por exemplo, calcula-se que há mais ou menos 4.600 milhões de anos, né, surgiu o sistema solar. Isto é muito tempo, né? E depois há mais ou menos, aliás, já nem com os óculos lá vou, querem ver? Há 1.800 milhões de anos apareceram as primeiras formas de vida, enfim, e nós estamos aqui mesmo no fim da linha relativamente à idade do planeta. E isto tudo porquê? Porque nos livros dos Espíritos é-nos informado numa linguagem mais a puxar para o católico, mas para nós percebermos que desde o mais pequeno átomo até o arcanjo, que será o anjo mais perfeito, não é? Nada dá pus a natureza e tudo se interliga. Então isto quer dizer o quê? Que nas primeiras formas de vida, e agora vamos falar da parte espiritual, existe um princípio espiritual que se vai depurando, individualizando e tudo mais, há de chegar a uma altura que se torna individual, mas isto demora milhões de anos. Até que chegamos aqui à parte onde nós estaremos agora, que é a parte de evolução hominal, e depois ainda haverá muito mais. E nós ainda estamos aqui, não sei bem onde, mas ainda estaremos longe de chegar a espírito puro. Então, esta introdução serviu somente, estou a falar rápido demais, que eu já estou a ver que já estou aqui ainda só passou 10 minutos. Vamos ficar com muito tempo para perguntas e respostas, estou a brincar. Esta introdução serviu para nós chegarmos aqui. Em 1857, este senhor, o senhor Hipólito Rivail, começou a estudar aquilo que nós hoje chamamos de espiritismo, né? Porque a palavra espiritismo e espírita surgiu pela primeira vez no dia 18 de abril de 1857, no livro dos Espíritos. E começou a estudar estes temas da vida para além da morte. Teve um trabalho fantástico, a base, e eu sei que me repito em praticamente todas as palestras, mas é mesmo muito importante, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Aqui o Livro dos Espíritos é a parte filosófica e é muito sobre este livro que nós hoje estamos a falar. E depois, claro, mais mensalmente, a revista Espírita, que entretanto a Federação Espírita Brasileira transformou em livros. E isto tem uma profundidade para estudo muito, muito grande. Então, no Livro dos Espíritos, entre a pergunta 100 e a 113, vem então a descrição do que será a escala espírita, pronto, que nós há pouco falámos. E isto é importante porque eu vou tentar explicar isto com uma analogia. Não nos podemos esquecer que Allan Kardec e os seus amigos mais próximos estavam a fazer investigação, basicamente, né? Então falavam com o invisível, com pessoas exatamente como nós, mas que já partiram do corpo de carne e que estão no mundo espiritual. Ora, vamos imaginar por uma analogia. Vamos imaginar que a Austrália nunca tinha sido descoberta, está bem? E agora nós descobríamos a Austrália, mas por um motivo qualquer, pronto, só para nós fazermos aqui esta brincadeira, só conseguíamos falar com os australianos através do telefone. Ou seja, não tínhamos acesso nem a fotografias da Austrália, nem a televisão, nada, só por telefone. Ora, como é que nós íamos ficar a saber como é que a sociedade na Austrália estava organizada? Pegámos o telefone
Então, e falávamos com uma pessoa e perguntávamos como é que era e acreditávamos naquilo que a pessoa dizia. É isso? Se calhar não é? Tínhamos que falar com muitas pessoas diferentes, e desde pessoas sem instrução de escola, até pessoas com muita instrução, pessoas das mais diversas profissões, com as mais diversas experiências, né? Porque cada pessoa até tem uma visão diferente da sociedade onde está e dá o seu conhecimento, o seu contributo. Ora, se nós, por telefone, entrevistássemos milhares de pessoas australianas dos mais diversas áreas, éramos capazes de começar a ficar com uma ideia, não é? Mas, e como é que nós sabíamos se as pessoas nos estavam a enganar ou não? Isso é uma forma de validação, é falar com muita gente para ver se a mensagem é universal. Então, Allan Kardec deparou-se com um problema parecido com este, só com o mundo invisível. Não basta chegar a um espírito e dizer assim, olha, eu sou o Joaquim Manel, e sabemos lá. Ou então, isto aqui é tudo muito bonito e as coisas são assim, assado. E nós acreditamos porque ele é espírito. Não. São pessoas exatamente como nós. Imaginem que eu sou muito brincalhão e vou para o lado de lá e venho para aqui dar mensagens a dizer que aquilo, do lado de lá andamos todos a fazer o pino e toda a gente acredita porque eu sou espírito. Não pode ser. Então, ele dividiu a escala espírita em 3 ordens, com várias classes, com 10 classes. E eu quero chamar a atenção onde nestas classes e nestas ordens caem os diversos tipos de espírito. Mas eu quero chamar a atenção que estas classes não são estanques, não é com uma cerca em que quem é da classe 8... Não, as pessoas têm características às vezes de mais do que uma classe, está bem? Isto, lá está, é aquelas ideias das caixinhas que é mais fácil para nós percebermos. E então é isso mesmo. Vamos aqui ver as gavetinhas. Então vamos ver o que é que está no livro dos espíritos relativamente à escala espírita. Que tipos de espíritos é que existem? Terceira ordem. Espíritos imperfeitos. Cá estamos, não é? Então, os espíritos imperfeitos têm predominância da matéria sobre o espírito. Nós ainda somos muito materialistas, não é? Propensão para o mal, e esta propensão para o mal não quer dizer que as pessoas sejam más e que há muitas pessoas que são espíritos imperfeitos que não são assassinos ou qualquer coisa que a gente pensa aí de mal, mas o facto, por exemplo, eu nunca fiz mal a ninguém, está bem, mas também não fiz o bem. O facto de não fazer o bem já é um mal por si mesmo, está bem? Temos ainda muita ignorância e mais à frente até vou tentar explicar uma ideia para nós ficarmos a tentar perceber com uma ideia de que de facto somos mesmo muito ignorantes ainda. Estes espíritos são muito orgulhosos, ainda têm o orgulho muito presente. Egoísmo e os restantes vícios morais. Mas não é só isto que os descreve. Também temos que muitos deles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem, e há muitos que nem sequer o aceitam. Isto é engraçado. Pessoas que já largaram o corpo de carne, que já estão do lado de lá da vida, e que sabem que morreram, mas mesmo assim não acreditam em Deus. Pronto, está a ter aqui outro motivo para existirem. E não são necessariamente maus, como eu disse há pouco, a ausência do bem já é um mal em si mesmo, não quer dizer que as pessoas sejam más. E muitas vezes são muito inteligentes, mas a inteligência é aliada à maldade ou à malícia. Não é, Catarina? Os conhecimentos são muito restritos do mundo espiritual
mesmo estando lá, não têm conhecimentos como, ou seja, não sabem tudo, continuam. Vamos lá ver uma coisa, se eu agora desencarnasse neste momento, ao passar para o lado de lá da vida, eu ia continuar a mesma pessoa, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades e com os mesmos conhecimentos. Eu não fico a saber tudo, só que passei para o lado de lá. E então estes espíritos imperfeitos, isso nota-se bastante mais. E são uma possível fonte de comunicações falsas ou incompletas. Já vamos ver o porquê mais à frente. Sofrem com a lembrança e percepções da vida corporal, pensando assim que permanecerão eternamente. Por exemplo, existem bastantes relatos de pessoas que passaram para o lado de lá da vida com muita dor ou pronto, com uma situação aflitiva e depois sentem essa dor do lado de lá na mesma, não se aperceberam, aquilo é tudo do pensamento. Ou, por exemplo, sentem fome, ou sentem sede, e porquê? Porque estão tão agarrados à matéria que continuam com aquela forma de pensar e sentem, de facto, a nossa mente tem muita força. Depois, segunda ordem, espíritos bons. Os espíritos bons já têm a predominância do espírito sobre a matéria, já são espíritos mais evoluídos. Têm o desejo do bem a todo o momento, compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Epá, quando nós chegarmos aqui vai ser já muito bom. Não os move qualquer vício, nem vícios morais, nem vícios físicos, obviamente, até porque já tem predominância do espírito sobre a matéria. São designados bons espíritos ou espíritos protetores. Ainda tem que passar por provas até atingir o estado de espírito puro. Portanto, nós já ficamos a olhar para isto e a pensar, isto é tão bom, mas eles também ainda estão em evolução, ok? Ou seja, por esta ordem de ideias, reparem, Jesus, eu estou a falar de Jesus porque talvez tenha sido o modelo, talvez não foi mesmo, que reencarnou no meio de nós, que deu um roteiro, não é? Já tão evoluído, mas nós muitas vezes não nos lembramos disto. Há uns milhões de anos atrás, ele andava a fazer asneiras como nós, não é? Estamos todos em evolução. E depois, a ordem dos espíritos puros, em que já não têm qualquer influência da matéria e a superioridade intelectual e moral é absoluta em comparação aos espíritos de outras ordens. Portanto, estes já são espíritos que nós nem conseguimos imaginar. Bem, imaginar conseguimos, mas estamos muito longe disto. Agora, esta parte vai ser um bocadinho mais maçuda, mas é importante para nós percebermos. Então, dentro desta terceira ordem dos espíritos imperfeitos, em que há a predominância da matéria sobre o espírito, temos então 5 escalas. Na 10ª, os impuros são inclinados ao mal e é a sua única preocupação. Pronto, são espíritos maus, pronto, do pior. Os da 9ª classe, levianos, são ignorantes, são maliciosos, irrefletidos e zombeteiros, gostam muito de brincar ou enfim, ainda de fazer malícia e são muito ignorantes. Na 8ª, pseudo-sábios, ou seja, já têm conhecimentos amplos, mas eles creem que saber mais do que de facto sabem. Pensam que aquilo que sabem que já é muita coisa, mas calma. Na 7ª, os neutros, nem fazem o bem, nem fazem o mal. E na 6ª, batedores e perturbadores, provocam efeitos sensíveis e físicos, que também podem ser muitos dos outros, como está no livro dos espíritos. Têm características dos outros. Agora, espíritos bons, onde a predominância do espírito já é a predominância do espírito sobre a matéria. Temos os benévolos, onde domina neles a bondade. Os sábios, em 4º,
têm muitos conhecimentos, e estes aqui já não são pseudo-sábios, são mesmo sábios. Os terceira ordem de sabedoria têm qualidades elevadas, e os superiores que reúnem a si a ciência, a sabedoria e a bondade. E por fim, os espíritos puros, que não têm qualquer influência da matéria, são puros, a superioridade intelectual e moral é absoluta. Então, mas para que é importante saber isto? Lembram-se de eu há pouco estar a dar um exemplo que se vier uma comunicação de um espírito a dizer qualquer coisa, tem que ser validado. E nós não vamos acreditar só porque ele está a dizer. E já na Bíblia, por exemplo, temos mais do que uma passagem, eu escolhi esta. Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas que têm levantado no mundo. Muitas vezes vem pseudo-sábios ou brincalhões tentar, ou espíritos obsessores também, tentar passar a imagem daquilo que não é. E é preciso ter muito cuidado com isto. E daí estarmos cientes desta escala espírita. Vou dar aqui 2 exemplos. Um exemplo é, no nosso dia-a-dia, nós pensamos, não é? Mas, qual é que é a linguagem dos espíritos? A linguagem dos espíritos também é o pensamento. Se eu estivesse a dar esta palestra, imaginem que nós estávamos todos desencarnados e eu estava a dar esta palestra na mesma, eu não precisava das minhas cordas vocais para nada, né? Eu comunicava através do pensamento. Ora, quando nós pensamos, também estamos a comunicar com o lado de lá, com quem nos quiser ouvir. Então, muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, existe influência do mundo espiritual dos nossos pensamentos e nós, por falta de conhecimentos ou por não estarmos atentos, às vezes escorregamos na casca da banana e pensamos que aquele pensamento é nosso. Mas há aqui formas de tentar perceber isso. Por exemplo, quando é o meu guia protetor, por exemplo, que vê que eu estou quase a fazer uma asneira, não é? E então vem em meu socorro, ele é capaz de chegar aqui assim ao pé de mim e dizer assim, olha, não vais por aí, não vais para a esquerda, vai antes ali para a direita. E eu, aquilo vem-me assim, este pensamento, eu penso que sou eu que estou a pensar, mas ele deixa-me decidir. Para quê? Para depois o mérito ser meu. E eu escolho. Agora, quando é um espírito menos bom, não é? E que quer, imaginem que eu sou um espírito muito mau e quero que a Catarina, que só quer mesmo o pior. Eu chego ao pé dela e começo, eu não sugiro só, eu começo, é repetitivo, parece um martelo, a dizer assim, olha, faz isto, mas coisas más. E muitas vezes começam-nos a vir pensamentos que até são contrários àquilo que nós pensamos habitualmente e nós até pensamos assim, estou com este pensamento disparatado, mas agora eu nunca pensei nisto na vida e aquilo está ali. Não é? Sempre temos que começar a tentar a treinar-nos, que é, quando vem um pensamento desses menos bom, é trocar por um bom. E ao princípio é difícil, 10 ou 20 segundos depois já lá está outra vez e nós forçamos. É vencê-los pelo cansaço. Está bem? E depois também porque é bom ter conhecimento. Mas espera aí, eu disse que ia dar 2 exemplos. Um deles era do dia-a-dia. E o outro é, por exemplo, numa reunião mediúnica. Imaginem que eu sou um espírito desencarnado e que quero enganar numa reunião mediúnica, que quer me fazer passar por alguém que não sou. Pronto. Eu até posso pedir, vamos imaginar que a Catarina, que era uma médium de psicografia, ou seja, que eu peço-lhe o braço emprestado para escrever uma mensagem, e eu começava a escrever uma mensagem, muito bonita, uma coisa, excepcional e não sei o quê. Eu até posso ter conhecimentos suficientes para isso e escrever, de facto, uma mensagem muito bonita, mas há algumas coisas que eu não consigo enganar. Primeiro, um espírito mais evoluído é super conciso, não anda para ali, não, traz paz. E depois, mesmo que eu consiga simular isso, a minha vibração, eu estou a fingir, não é? A minha vibração é mazinha. Então, o próprio médium pode... eu quando estava a receber esta mensagem não me estava a sentir nada bem. Pronto. Isso é logo também um sinal de alerta, não é? E é isso, pronto. E precisamos ter conhecimento e sabedoria também para estarmos alertas para isto.
E então ficamos com uma noção de onde estamos, pelo menos. Viram ali aquela escala? Se nós, quando morrermos, nós somos espíritos que estamos temporariamente no corpo de carne, nós, quando passarmos para o lado de lá, devemos ser de alguma daquelas escalas que eu disse ali há bocadinho, né? De alguma daquelas classes. E já temos mais ou menos uma noção de algumas características que nós temos. E nesta escola onde nós vivemos, enfim, ainda passamos por muita dor, e é importante também por causa disso nós começamos a ter noção, isto está aí num caminho que eu quero falar a seguir, que é, nós ainda damos muita importância a coisas que não devíamos, como por exemplo, ainda somos muito supersticiosos no dia-a-dia, ainda às vezes achamos que a religiosidade terá que ser com rituais, quando não é nada disso, temos que nos mudar interiormente. E nós estamos inseridos num espaço gigantesco, não é? E eu aqui decidi entrar num caminho que vamos ver se eu consigo transmitir a ideia que eu quero. Que é o seguinte, isto aqui é uma representação da nossa galáxia, de onde nós vivemos, da Via Láctea. Nós estamos a algures mais ou menos aqui. Quando nós estamos numa aldeia, longe das luzes da cidade, numa noite estrelada, nós até vemos a Via Láctea, né? Aquele braço cheio de estrelas. Estamos a ver um destes braços aqui, certo? E isto tem milhões e milhões e milhões de estrelas. Só a nossa galáxia, que nem sequer é das maiores. E cada estrela tem planetas à volta. Mas esta é só uma galáxia no meio de milhões que nós sabemos que existem. Cada uma delas também com milhões e milhões de estrelas. Então vamos lá pensar uma coisa. Se na nossa galáxia existem, calcula-se, que o número é muito dispar, mas são mais de 100 mil milhões de estrelas só na nossa galáxia, e o Sol está aqui algures aqui perto onde está aqui o pontinho vermelho. Nós temos montes de estrelas à nossa volta, quer dizer, né? Só aqui na nossa galáxia são 1.000 milhões de estrelas, então qual é que é a estrela mais próxima de nós? A estrela mais próxima de nós é a Centauri, que fica a 4,3 anos-luz. E agora aqui eu vou precisar que vocês entrem num exercício de imaginação comigo. Isto para nós é demasiado abstrato. Aí é uma coisa que fica a 4,3 anos-luz, né? Então vamos tentar virar isto de outra maneira. Vamos imaginar que o Sol é uma bola de golfe, está bem? Uma bola de golfe, se estivesse aqui na minha mão, tem mais ou menos 4 centímetros, está bem? Ora, se nós, à escala, colocarmos o tamanho do Sol como sendo uma bola de golfe, isso quereria dizer que o planeta Terra era um grão de areia. Mas eu chamo a atenção, não é este montinho de areia que está aqui, é um grão, está bem? Um grão de areia. E na mesma escala, esse grão de areia estaria afastado da bola de golfe 4 metros. Ora, eu se tivesse a bola de golfe aqui na minha mão, quereria dizer, para ser à escala, que esse tal grão de areia, que é o planeta Terra, estava a 4 metros daqui, cá de chegar para aí à terceira fila, né? Um grãozinho de areia. Então, perante esta informação, onde é que vocês acham que está a bola de golfe mais próximo? Ou seja, onde é que estará a Centauri, que é a estrela mais próxima da Terra? Querem dar palpites? Ali no Leclerc? Será? Mais? É o quê? Leiria? Mais um bocadinho? Sim, se calhar é melhor ir de carro, de facto. Estaria em Toulouse, mas não é em linha reta, está bem? É mesmo por estrada. Ou seja, se for em linha reta, era muito maior, está bem?
E aqui nós começamos a ter noção do tamanho que isto tem. Reparem, o Sol era uma bola de golfe aqui nas Caldas da Rainha e a estrela mais próxima estava em Toulouse, indo por estrada. Agora reparem nisto, estão aqui mais de 100 mil milhões de estrelas e é só uma galáxia que estou a falar. E porquê é que eu fui dar esta volta e dar este exemplo para nós vermos a imensidão que é o universo? Nós aprendemos com o livro dos Espíritos também, com o Espiritismo, que a evolução, a nossa evolução, vai sendo feita uma evolução moral e uma evolução intelectual, está bem? E nós temos tendência numa vida de evoluirmos mais um bocadinho numa das partes, noutra vida de evoluir mais um bocadinho de outra, mas a tendência é que as asas fiquem mais ou menos certas, porque se eu só evoluir, por exemplo, moralmente não consigo voar, só com uma asa, né? Portanto, isto vai sendo mais ou menos, pronto. E à medida que nós vamos evoluindo e que demora muito tempo, não é? As asinhas vão ficando maiores, Então reparem nisto, se nós sabemos, do ponto de vista materialista, a evolução do planeta Terra, não é? E se nós sabemos que só nós, que já fomos os últimos a chegar, e mesmo assim já passámos por milhares e milhares de anos de evolução moral e intelectual e já passámos pelas cavernas, por uma série de coisas e agora julgamos que somos os maiores porque temos carros e aviões e até satélites e inteligência artificial, mas se nós pensarmos bem, aqui este grãozinho de areia, o mais longe que nós fomos foi à Lua há 50 anos, não é? E se nós nem sequer sabemos quase nada sobre o nosso... Sabemos muito, né? Mas nós temos muitas vezes a mania que sabemos mais do que aquilo que sabemos. Se nós não sabemos quase nada sobre o nosso planeta, estamos sempre todos os dias a descobrir coisas novas, fará então deste universo que nos cerca. Ora, eu quero-me a mim parecer, isto é uma opinião pessoal, que se esta evolução espiritual, que se a evolução espiritual vai sendo moralmente e intelectualmente, se nós ainda somos tão pequeninos, é que também ainda somos pequeninos em tudo. Então, esta ordem e classes que o Allan Kardec muito bem nos passou no livro dos Espíritos, acham que nós somos espíritos evoluídos? Eu quero-me parecer, com as minhas desculpas a quem aqui já estiver na outra, mas eu acho que nós todos estamos aqui todos na 3. Talvez aqui a Catarina não. Mas isto é assustador, porque naquele exemplo da bola de golfe, em que a estrela mais próxima estava em Toulouse, não é? Se nós estamos numa galáxia que nem é das maiores, com mais de 100 mil milhões de estrelas, e existem milhões e milhões de galáxias, já viram o que é que nós temos para descobrir a todos os níveis, não é? Ou seja, nós ainda somos umas formiguinhas. Lá está, a tal grãozinho de areia aqui no planeta, e conseguimos mesmo assim chatear-nos uns com os outros, andarem às guerras e tal. Então que ainda teremos muito que aprender, e aquela segunda e a primeira classe ainda devemos demorar um tempinho não sei, digo eu, mas ainda devemos demorar um tempinho a chegar lá. Então, esta palestra foi baseada essencialmente aqui no Livro dos Espíritos,